Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar todas as noites, diariamente de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui, 18h30, logo depois do radar, logo depois da boa música do radar, a gente entra no ar para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Amanhã nós não estaremos aqui, amanhã o programa será substituído, porque nós vamos fazer uma transmissão especial lá do desfile do acampamento Farroupilha. Como a gente faz o programa geralmente aqui ao vivo, logo depois do Consumidor em Pauta, a gente amanhã fará um programa maior e com mais detalhes para vocês. Então não teremos Consumidor em Pauta nesse dia 20 de setembro. Então, daremos uma folga para o nosso apresentador. Ah, não, o apresentador sou eu mesmo, então eu vou ficar de folga amanhã, tá bom? Então, tá bem. Lembrando a todos vocês, então, que esse programa é feito exatamente por vocês. Vocês perguntam e nós temos sempre alguém aqui que responde as perguntas de vocês. Todos os questionamentos são respondidos. Às vezes a gente não consegue responder todos. Sei que tem gente que fica braba, que fica chateada porque não vê a resposta no dia do programa, mas a resposta virá hoje ou na semana que vem, a resposta será dada sobre direito de família. Tá bem? Então não fiquem bravos, fiquem quietinhos e bonitinhos assistindo o nosso programa, que hoje vai ser muito bom. Tá bem? Vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Vocês podem também telefonar para 3230 1530, ou então vocês podem mandar um WhatsApp para 985-946-773. 985-946-773. E o prefixo, vocês sabem, é 51, é o prefixo aqui de Porto Alegre. Quem mora no interior já sabe, tem que colocar o 51 na frente. Tá bom, então? Hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem. Nosso abraço aos nossos telespectadores. Que bom. Doutora Solange, que é professora universitária também, e quando a doutora Solange publica alguma coisa no Facebook, eu fico impressionado que tem de aluno. Não sei se a professora Solange é muito dura e eles colocam tudo lá para ganhar nota boa, ou não? Estou brincando, é que ela realmente é uma professora exemplar e os alunos gostam muito dela. Parabéns, doutora Solange. Muito obrigada. Eu tenho ideia, em princípio, que eles me admiram. Isso admiram sim, tenho certeza absoluta. Admiram e não vão admirar porque se a senhora não for uma boa professora. Tenho certeza absoluta disso também. Eu sei porque eu tenho uma filha que está na universidade e ela me diz, pai, tal professor é bom, tal professor não é. Então, doutora Solange, vamos às perguntas? Vamos lá. Vamos lá, então. Isso. A primeira pergunta vem da cidade de Igrejinha. A nossa telespectadora é a Valdirene. Ela diz o seguinte, minha mãe está presa e com o consentimento dela, minha irmã passou a casa da minha mãe para o nome dela, da irmã dela. Se acontecer alguma coisa com minha mãe, perco meus direitos sobre a casa, se a minha irmã resolver vender a casa, ela pode vender? E daí, doutora Solange? Bom, o que se percebe aí é que a mãe tem um bem imóvel e parece que fez uma antecipação de legítima. Só que tem um detalhe em relação a essa antecipação de legítima. Ela poderia antecipar um bem, se viesse falecer, sim, mas não a integralidade. Sim. Certo? A integralidade não por quê? Porque ela já, pelo que se percebe aí, ela tem 2 filhas. Então, essas 2 filhas não podem suceder, antecipar a legítima para um único filho, né? Então, esse ato é nulo, é anulável, ou seja, ele pode ser anulado. E ela pergunta se pode vender, então já é um outro viés. Ela até pode, se tiver o imóvel no nome dela, mas pode também correr o risco de quem vender algo que não pode entrar com procedimento, a irmã, né, se a mãe vier a falecer e tal. Ela não precisa nem falecer, por incrível que pareça, né? Se ela colocou no nome da filha o imóvel, ela pode vender.
Então tem que verificar bem aí como é que foi feito esse tipo de colocar o nome no nome da filha, né? Por quê? Nós, se eu quiser vender algum bem para um dos meus filhos, por exemplo, para o Lucas, né? A Roberta, que é a minha outra filha, ela tem que dar anuência, ou seja, ela tem que concordar. Então, eles têm que fazer isso, né? Para que eu consiga vender um bem imóvel para um filho, pode acontecer. Claro. Né? Pode acontecer, sim, que eu queira vender para um dos filhos, mas o outro tem que concordar, para ver se realmente, aí é uma compra e venda, se realmente ela está acontecendo. Sim. Tá? Então, acho que isso é importante saber bem de que forma foi o passar para o nome da irmã dela. Porque senão, se ela vende uma casa por 100 mil reais, a minha irmã, eu tenho direito a 50 mil. Sim. A grosso modo. É, assim, a grosso né? modo, sim. Então, não é bem assim, né? Aí se busca, ela pode buscar, então esse ato ele é anulável, ele pode ser anulado. Né? Então tá bom. O Daniel, ele quer saber o seguinte: tenho um filho de 19 anos que parou de estudar. O Daniel pergunta o seguinte: posso simplesmente parar de pagar a pensão? Olha, e daí? Por ele pode. Mas... Terminou? Não. Tá. Então, Temos parado. Poder ele pode parar de pagar. Só que ele pode sofrer as consequências. Quais são as consequências? Ele tem que ter uma ação para não ter consequência nenhuma de prisão civil, inclusive. Ele tem que ter uma ação exonerando da pensão de alimentos. Porque senão ele sofre as consequências. Se de repente ele simplesmente não paga mais, o que vai acontecer? O filho pode ajuizar uma ação de execução de alimentos, sim. Então, pode, agora... O interessante é já entrar com ação, pedir exoneração dos alimentos e fazer com que o juiz decida. A partir dali, que o juiz decidir, ele já está isento de qualquer efeito em relação ao não pagamento dos alimentos. Perfeito. O senhor Gerson, aqui de Porto Alegre, doutora Solange, ele diz o seguinte: há 2 anos descobri que minha mulher me traía. Puxa vida. E nos separamos. Fiquei cuidando de um filho de 4 anos que passou a ser criado por mim e por minha mãe. Minha ex-mulher via o filho normalmente aos domingos. Mesmo eu dando tudo, escola, assistência médica, roupas, alimentação, depositava 15% do meu salário na conta dela. Agora ela está ameaçando pedir revisão de pensão, pois julga que eu posso pagar mais. E ele quer saber o seguinte, doutora Solange: será que o juiz vai autorizar que ele pague mais? Olha, sempre eu digo, né, os alimentos é a necessidade e a possibilidade. Se a criança tiver necessidade de receber mais, ela pode ajuizar, sim, a ação judicial. Uhum. Mas eu só não consegui compreender o questionamento se ele que cuida do filho e a mãe também. Então, o que ele pode postular? Ele pode postular a guarda e, inclusive, fazer essa inversão de papéis. Qual? Como é obrigação dos pais, ele pode pedir alimentos para a mãe pagar, porque se ele detém a guarda fática e está com todas as necessidades do filho, ele está cumprindo, por que ele não detém a guarda, então, e pede alimentos para a mãe? Mas respondendo ao questionamento final dele aí, ela pode sim ajuizar. Se vai levar, é outra história, né? É outro ela vai ter que provar que necessita, e tudo isso que ele vem pagando para o filho, tudo isso que ele paga alimentação, né, vestuário, escola, etc., guarda. Claro. Quem deve alimentos tem que ter uma pastinha, eu sempre digo isso para os meus clientes, ou então nossos assistidos lá na UBRA, né? Guarda todos aqueles comprovantes, que é muito importante. Claro. Até para dizer, olha, sou eu que custeio o meu filho. Eu pago uma pensão para ela e ela fica com todo o dinheiro e ainda gasto tudo isso aqui com o meu filho. Tá? Isso. É assim que tem que ser feito, Gerson, tá? Não vai atrás dessas bobagens aí. Doutora Solange, tem uma alegação aqui de um telespectador, a dona Marília. A gente sabe responder. A dona Marília, olha que interessante, ela mora aqui no bairro Assunção. Ela tem 82 anos e só tem um filho. Ela quer saber se ela pode comprar um imóvel e pôr no nome dela mesmo, independentemente do filho.
Sim, o senhor pode comprar, se ela tiver condições financeiras, pelo que eu percebi aí, ela tem. Pode comprar, sim, colocar no seu nome. Ela vai, o dinheiro, porque aí que está, a origem é dela, o valor da compra é dela, ela que vai pagar é dela. Se um dia ela vier a falecer, que todos nós vamos, né, o filho terá direito a receber. Claro. Sem problema nenhum. E isso independe, a não ser que ela chegue. Eu até achei que ela ia colocar o contrário, né? Que ela teve a comprar no nome do filho. Eu já ia dizer o seguinte, se colocar no nome do filho, até pode, sem problema, dá origem, né, financeira, mas deixa em usufruto. Claro. Já estou indo adiante até do questionamento dela. Então tá bom, né, dona Solange? Mesmo com 82 anos, a senhora deve ser uma pessoa extremamente lúcida, isso, de bem com a vida, vai comprar um imóvel, compre e pronto. Depois, daqui a uns tempos a gente vai, também vou. Todos nós vamos. Solange vai demorar muito, mas... com certeza, eu agradeço. Tá certo. Então tá bom. A dona Vera, aqui de Porto Alegre, ela tem a seguinte questão. Meu filho tem uma união estável e um filho menor. Pode fazer um documento em cartório dizendo que o apartamento que comprou na praia é meu? É que sou eu quem está pagando as prestações de um empréstimo que fiz para ele em meu nome. Olha, assim, o documento até podem fazer, sim, fazem uma escritura, que se realiza uma escritura de união estável, né, tem que colocar o tipo de regime de bens. E pelo que eu percebi aí, é o regime da comunhão parcial de bens. Aquilo que se adquire na união, se partilha. Eles podem fazer um adendo, um aditamento, entre eles, é claro que este bem é único e exclusivamente da mãe do... Como é que é o nome dela? Da dona... Dona Vera. Dona Vera, isso. Que é da Dona Vera. Né? Até para excluir da partilha de bens deles, sim. A dona Joana quer saber o seguinte, uma perguntinha bem simples, bem curta e rápida. Filho único tem que fazer inventário? Sim, se deixar só um filho único, sim. Nós temos que pagar impostos. Se deixar um bem, né? Transmissão, né? Ele vai adjudicar os bens, vai pagar impostos, vai pagar a taxa judiciária, porque tem que fazer a transmissão, por isso que tem que realizar o inventário. Se ele é maior e capaz, sem problema nenhum, ele pode fazer, inclusive, um inventário extrajudicial. Se não, faz um judicial. Vamos lá para a pergunta do Diego, que mora no Jardim Ipu. Ele diz o seguinte, minha avó quer passar o imóvel dela para mim, mas ela tem 2 irmãos, minha mãe e meu tio. Nós já conversamos e concordamos. Ele quer saber como fazer. Tá, a avó... Ela tem um imóvel... Tem filhos? Não, ela só tem esses 2 irmãos. 2 irmãos. A mãe do Diego e mais um tio do Diego. Sim. E os 3 já conversaram e concordaram que a avó passe o imóvel para o Diego. Não, foi aquilo que eu disse inicialmente. Se eles concordarem, derem anuência, sem problema nenhum. Né? Passe não tem problema, Diego. Né? Se realiza uma compra e venda ou uma transferência, né? Que tem que ter o imposto. Vai pagar o imposto de... Em Porto Alegre é 3%, claro, né? De transmissão, mas se todos concordam, sem problema nenhum. Foi aquilo que eu referi na nossa primeira pergunta, ou segunda. Isso aí tem que ser feito em cartório? Sim, através de uma escritura pública. Uma escritura pública. De compra e venda. Para passar para o nome do Diego. Então, Diego, o que tu vai precisar é isso aí, essas despesas que tu vai ter. E a tua avó pode passar o imóvel para ti. Como disse a doutora Solange, tá? E quando a doutora Solange diz, meu filho, tá? Vamos lá, então, para um telespectador anônima. É uma telespectadora. Tenho uma filha de 5 meses, fruto de um relacionamento com um homem que nem sei onde está. Quando fiquei grávida, ele abriu mão da paternidade. Hoje tenho um relacionamento homoafetivo e gostaria de registrar a menina no meu nome e no da minha companheira. E ela quer saber se isso é possível, doutora Solange. Sim, sem qualquer problema. Desde janeiro de 2018, isso é possível. Não precisa ser biológico mais para registrar. Inclusive, a própria certidão de nascimento, na hora do registro, ela tem as suas diferenciações. Né? Se é biológico, se não é, se é união, não interessa. Se é homem, se é mulher, não interessa. Pode ter 2 pais, 2 mães. Pode sim, pode registrar. E deve até, né?
Tem No crianças mínimo, registradas em nome de 2 homens também? Sim, Pode ser? sim, Não, sim, não. pode Tem? registrar, Pode sim, ser. sem problema. Não tem... Então, quer dizer... Que aí a recíproca é verdadeira. Duas mulheres, uma 2 afetividade é homens. uma coisa verdadeira entre Sim, nós hoje, sim. né? É direito das famílias. Das Isso é famílias. importante. Isso é um crescimento que se teve. Né? Não é direito de família. Eu digo isso hoje. Né? Não eu, né? A doutrina toda, a jurisprudência. É direito das famílias. Das famílias. Que bom isso. Sinal de que a gente está aqui no mundo, né? Para viver as coisas que estão aí. Reais, realidade, né? né? A realidade. Resolver os problemas reais. Eu acho que isso é verdade. importante. A dona Marta, ela mora na cidade de Erechim. Ela é separada e tem uma filha de 2 anos que vive com ela. Quero mudar de cidade, gostaria de saber se o pai tem que autorizar. Ele é drogado e seguidamente aparece na minha casa querendo ver a menina. E daí, doutora Solange? Ele tem que autorizar? Sim, aí nós temos o poder familiar. Né? Isso é importante até, ele vai ter que autorizar. No finalzinho aí tem algumas considerações que ela vai ter que provar, ou seja, ela vai ter que, se ele não autorizar, ela tem um outro viés, que é postular a via judicial, que também não pode ficar nas mãos, né? De quero ou não quero, até por, sei lá, por algumas consequências em relação à união que tiver ou às desavenças. Então, o que ela pode fazer? Ela pode, através da via judicial, postular para o juiz e, nesse momento, dizer a necessidade e as razões da mudança. E aí, no finalzinho do questionamento, ela pode utilizar essas razões, que ele é drogado, é o que ela está nos dizendo, né? Muita desavença, agressor, né? Então, isso é importante. O juiz vai outorgar, ou seja, vai autorizar que ela se mude para outra cidade. Tá certo, então. Dona Marta, a senhora tem que fazer isso aí, tá? Procure os seus direitos, que direitos a senhora tem. Isso. A dona Maria de Ivoti, ela quer saber se o banco pode continuar descontando prestações do empréstimo consignado após a morte do titular. Isso é direito de família? É direito das sucessões, né? Eu sempre digo direito das famílias e sucessões. O que acontece assim? O que tem que fazer no banco? Tem que ir lá e dizer que ele faleceu, porque aí vai cessar. Porque como é que vai continuar descontando num banco? Olha, percebe, né? Se a pessoa já faleceu. Então, significa que ela tem algum valor depositado. Então, vai até o banco, tem que fechar a conta bancária. E aí, esse valor, ele continua sendo devido. Isso é importante dizer. Este valor continua sendo devido. Por quê? Porque no inventário tem o ativo e o passivo. Claro. O ativo são os bens e o passivo são as dívidas. Então, o banco também pode, não poderia estar fazendo isso, mas está fazendo. Então, a gente diz que até pode, né? O banco sabe que ele faleceu, então, através de uma certidão de óbito, se comunica para acessar os descontos e fazer. Só que o banco, depois, no inventário, vai buscar. E até dos sucessores. Né? Claro. As dívidas, elas são dentro da legítima de cada sucessor. Se tiver dinheiro para pagar o banco, tem que pagar o banco. Porque foi uma dívida, né? Claro. Foi contrair um empréstimo, ele usufruiu e são devedores, isso é importante. O senhor Carlos, que mora aqui em Porto Alegre, e o senhor Carlos tem uma filha que já tem 24 anos. E ela pediu pensão porque ela quer estudar. Essa pergunta chegou por telefone aqui, doutora Solange. Então, ele quer saber se ele deve pagar ou não. E se a lei obriga ele a pagar ou não. Ela tem 24 anos. A lei obriga a pagar alimentos até os 18 anos. Na maioria das vezes não, a jurisprudência entende até os 24 anos, inclusive decisão do STJ, né? Se estiver estudando. Mesmo que esteja estudando e fazendo estágio, né? Os pais devem contribuir para criação, né, do filho e educação. Agora, se ele me pergunta se continuar pagando, eu vou dizer que sim. Porque isso vai ter uma resposta para ele. Mas ele nem quer continuar pagando. Ele diz que a filha quer que ele pague uma pensão para ela porque ela está estudando. Sim. Então, será que ela pode? A mãe dela pode pedir? A mãe dela não, a filha, porque ela já tem 24 anos. Ela até pode pedir. Ela pode pedir. E ela vai ter que demonstrar nesse poder, pode, lembra, né? Claro. Se vai levar, ela pode levar até os 24 anos. Quando fizer 25, pode até cessar. Tá vendo?
Então, seu Carlos, é isso aí que o senhor tem que fazer. Procurar por que não colaborar com a filha que quer estudar? Isso também, é importante. Eu acho muito importante. Colabore, né? Não precise nem na via judicial, até por um período ali, 2 anos, 3 anos. A gente faz assim, pensão pro tempore, por um tempo determinado. Então tá, quer para estudar? Certo. Então eu pago o teu curso. Isso é importante. Não é só receber em espécie, né? Paga o curso. Faz com que ela continue estudando e termine aí para ter um futuro bem melhor. Isso dá um orgulho pra gente muito grande, né? Muito mesmo. Eu tenho orgulho de ver a Gabriela. Quando eu vou deixar a Gabriela na faculdade de manhã, ela desce e eu fico todo orgulhoso. Eu fiquei... boa, os meus já são formados, né? Mas eu também. Eu sei. Que coisa boa. Uma telespectadora anônima que mora na cidade de Esteio, ela diz o seguinte: tenho 19 anos, olha, é a mesma questão aquela da homoafetividade. Tenho 19 anos e namoro uma mulher. Minha família não aceita o relacionamento. Agora nós duas decidimos morar juntas. E eu pergunto se minha família pode impedir. Não ela pode. É maior e capaz, tu é maior e incapaz, decide a tua vida, faz a tua vida, é um direito teu. Acho que o importante é ser feliz. E a família é uma escolha, é uma escolha. Não precisa mais que o pai autorize. Ela tem 19 anos. Com 19 anos, ela tem maioridade civil. Independência total. Às vezes eu brinco com a Gabriela e digo assim: olha, eu vou te dar uns tapas, não sei o que. Ela diz: olha, eu sou maior, hein? Eu posso. Vai te processar. Mas não tenho mais pergunta pequenininha, então vamos lá. Tem uma da dona Bruna de Eldorado. Entrei com uma queixa contra meu ex-marido por falta de pagamento de pensão. Pergunto se é possível e quanto tempo antes da audiência posso retirar a queixa. Pode retirar a queixa? Eu vou retificar aí da dona Bruna, né? A senhora entrou com ação, no mínimo, de execução de alimentos, porque ele está devendo alimentos e foi postulado prisão civil. Porque queixa não, é outra coisa, certo? Então, ela pode, a qualquer momento, dar quitação, receber o pagamento em relação... E aí a ação judicial de prisão civil se termina, se extingue. Tive um prazer enorme em conversar aqui. Eu disse para vocês que seria bom o programa, então está aqui, a doutora Solange Guinteiro, que hoje deu mais uma aula de direito de família para todos nós. Muito obrigado, doutora Solange. Eu que agradeço sempre. Lembrando a vocês que logo depois do programa, a gente vai ter um boletim lá do acampamento Farroupilha, com as nossas repórteres, inclusive a Dalva Bravaresco, que estará conosco aqui também no programa, logo que o programa tiver um pouquinho mais de tempo. E lembrando a vocês também que amanhã nós não estaremos aqui, nós teremos uma transmissão especial do desfile Farroupilha. Eu volto segunda-feira, 18h30, eu estarei aqui para conversar com o professor Bonato sobre direito do consumidor. A todos vocês um bom feriado, bom final de semana e até lá.